Uma vez definida essa rotina, os pais precisam estar sempre retomando com os pequenininhos. Então acorda de manhã, vai até essa cartolina, esse mural e retoma. O que você vai fazer hoje? Porque eles precisam da repetição para se apropriar do novo. O novo ele só vai se tornar familiar e conhecido com o passar dos dias. Aí eles conseguem então entender o que vai acontecer depois do almoço nessa nova configuração aí de dia a dia, tá? De atividades do dia a dia. Tem muitas crianças que têm lição de casa, que as escolas enviaram, tem vídeo aula, aplicativos de exercícios, de atividades. Então, para aquelas crianças que têm essa possibilidade, incluam na rotina essas tarefas escolares, tá? Além disso, é preciso então criar aí também regras aí de convivência. Tá todo mundo junto, tá todo mundo com responsabilidades aí que talvez não tinham antes dessa situação. Então, por exemplo, tirar a mesa, lavar a louça, todos podem contribuir. E é um trabalho aí comunitário dentro de casa, não é obrigação mais de um do que do outro. O que cada um tiver condição de fazer, deleguem para os filhos, mesmo os pequenininhos, 2 anos de idade, já dá para tirar o prato da mesa, dá para colocar a roupa suja dentro dos cestos, os adolescentes já podem lavar louça, lavar roupa. Então é preciso aproveitar essa situação justamente para pensar no bem comum, né? E aí cada um vai ter a sua responsabilidade e precisa ser registrado em cartório, eu falo, não pode ficar no diz que me diz, tá? Cada um ali vai ter todo o seu plano de tarefas, isso vale dos 2 anos de idade até adolescência e jovens adultos ali, incluindo o marido, que muitas vezes não tira o prato da mesa, bota também o que é a função de cada um, tá bom? Definindo isso também, agora também é preciso marcar os limites, tá? Em relação ao momento de cada um de trabalho. Então, os pais estão disponíveis, mas eles também vão ter momentos que eles vão estar indisponíveis, porque eles vão estar trabalhando. Então, definir os horários de trabalho, definir os horários em que eles vão estar à disposição. Quando são muito pequenininhas crianças, vai ter que ter um revezamento entre os pais. Até os 4 anos de idade não dá para deixar as crianças sem supervisão, porque elas mexem em tudo, no tédio, elas exploram e podem se colocar em situações de risco. Então, para os pequenos, os pais vão ter que se dividir, porque quem trabalha em home office, existe 2 panoramas, tá? Aquele trabalho à distância que você tem prazo de entrega, então você pode no teu dia a dia se organizar nos horários em que de repente ou as crianças estão dormindo ou elas estão em alguma atividade que você possa produzir. E também tem aqueles que trabalham com horários marcados, com reuniões online e tudo mais. E esses precisam estar disponíveis em determinados horários. Então, entre o casal, é preciso então definir as prioridades, tá? Não dá para se exigir muito de organização e de perfeição, mas é preciso então definir quais são as prioridades, em que momentos não tenho como estar disponível e tem momentos que dá e depois troca para que o outro possa produzir. Isso é um ponto super importante que causa muitos conflitos e que tomar cuidado para que nesse final da quarentena não ocorram muitos divórcios, tá? Porque o risco é gigantesco, tá? Todas essas regras, esses combinados estabelecidos entre casal e as crianças é preciso ser cobrado. Então, em alguns momentos, vão ter que ter algumas reuniões de família para retomar, às vezes até fazer alguns ajustes, nada é definitivo e vitalício. Se tiverem algumas coisas que não estejam se ajustando àquela realidade que vocês só vão vivenciar no dia a dia, então chama todo mundo, volta a conversar e façam os ajustes e registram em cartório para que não fique apenas na palavra, porque você falou, porque você disse e as coisas ficam muito soltas, tá?
Crianças pequenas, às vezes é preciso sinalização. Então, os pais estão num escritório, né, ou montaram um escritório que tem a porta, então coloque sinalização. Eles mesmos podem desenhar que é proibido entrar, ou quando a porta estiver aberta pode entrar, ou fazer a sinalização de que é permitido nessa hora falar com a mamãe, mesmo que ela esteja no escritório. Quando está no telefone, ter alguma sinalização de que é cliente, então nessa hora não pode falar. Então é preciso dar essas pistas para as crianças, isso vale para todas as idades, incluindo os adolescentes, porque quando você tá ali, é como se você tivesse totalmente à disposição, e não tá, mas está fisicamente. E uma das questões também, quem trabalha com home office, é que é difícil também separar o início do expediente e o fim do expediente. Então, isso é algo que vocês vão ter que estabelecer internamente, os limites, claro. Você tem carga horária estipulada pela empresa, você sabe que você vai ter que trabalhar 8 horas. E também vem muito aquela sensação de culpa que, assim, quando você tá trabalhando em casa, você tá deixando de ficar com os filhos. Então, fica aquela culpa que você tá trabalhando e não tá dando atenção. Aí, quando você tá dando atenção pros filhos, você se sente culpada, ocupado, porque você não tá trabalhando. Então, a culpa também, ela atrapalha muito nessa dinâmica aí de horários e de produção. Então, tentar ao máximo minimizar essa questão da culpa e a hora que estiver trabalhando se dedicar 100% e a hora que estiver com os filhos ficar 100% com eles. Então, também definir essa coisa dos horários, de que horas até que horas eu vou trabalhar, e pode ser que você não consiga trabalhar numa reta só, como é ir para um escritório. Talvez seja por turnos. E tudo bem, é produzir da mesma maneira, mas precisa render, precisa ter qualidade, tanto tempo de trabalho quanto tempo com as crianças, tá? Isso tudo definido, o que eu repito muito isso, é preciso cobrar, porque as crianças estão ainda meio perdidas, então elas podem se enganar e entrar na hora que tava a placa dizendo que não podia, e aí se vocês dão brecha para exceções, aí as exceções acabam perdendo a força da regra, tá? Então, cobrar isso de que, olha, a placa tava lá e não é para entrar e dar essa chance para essas crianças desse tempo de espera, que as coisas não são naquela hora e que dá para esperar. Bom, nos momentos em que vocês estejam juntos, buscar então atividades que promovam a integração aí da família. É uma boa oportunidade, talvez a gente vai resgatar isso na quarentena. Né? Eu tenho orientado, muitas vezes, até resgatar brincadeiras da nossa própria infância. Outro dia eu brinquei com a minha filha daquelas 5 Marias que ela ganhou de lembrancinha numa festa, não sei se alguém lembra. Brincar de peteca, mesmo que dentro de casa, se abre algum espaço. Enfim, resgatar jogos de tabuleiro. Aqui em casa, meu filho foi ver o que a gente tem de jogos. Quer dizer, ninguém lembrava mais o que se tinha. Então, estabelecer momentos que eu tenho falado para principalmente minha pequena de 8 anos, atividades criativas. Então, que vai ser um jogo, vai ser criar alguma coisa que não vai ter tecnologia. Então, dá essa possibilidade que essa geração dos nossos filhos não tem, que é viver no tédio, né? Que é ter momentos de tédio, que seria o ócio criativo. Como com Wi-Fi não se tem tédio nunca, a gente precisava aproveitar e oferecer isso para eles, porque vão ficar entediados. Mesmo com Wi-Fi, vai chegar uma hora que enjoa. Então é nessa hora que muitos pais ficam na preocupação do que eles têm que comprar, que vai ter que comprar slime, vai ter que comprar massinha, e fica muito essa coisa de dar pronto para os filhos atividades. Deixa essas crianças criarem, deixa elas usarem a imaginação, claro, com supervisão, mesmo os grandes, a gente sabe que vai fazer meleca, né? Então, orienta limites e regras e tudo mais, mas deixa eles se virarem. Vão construir uma barraca na sala, vai montar uma escolinha com as suas bonecas. Quer dizer, por mais que você vai dar ideias, deixa eles livres aí para criarem no tédio, tá? E não ficar com essa preocupação de ter que comprar e de ter que ficar tampando buracos durante o dia. Eles têm o queijo e a faca na mão, tá? Tem inteligência, então, né, são espertos para muitas coisas, então permitam que eles se virem, tá? Em alguns momentos. Outros momentos, vai ter TV, vai ter tablet, vai ter as tarefas escolares, mas permitam isso, tá?